Pessoal, hoje eu trouxe aqui para vocês 3 modelos de detectores de parede que prometem detectar madeira, metais, vigas de aço, condutores de energia elétrica e será que algum deles detecta de fato cano de PVC com água na parede? Isso é o que mais as pessoas querem saber. Qual produto para evitar furar cano na parede? E é sobre isso que nós falaremos no vídeo de hoje. Eu tenho esse modelo 3 em 1 da marca Noiafa, vendido pela Banggood. O valor dele já com frete e seguro tarifário sai R$ 201,16. Temos este modelo da Works, vendida no AliExpress, de R$ 506 por R$ 330. E temos este modelo, que de 5 em 1, vendido pela Casa Facilita. Este modelo aqui é o mais completo, por R$ 249,90. E tem a outra versão também, um pouco mais simples, por R$ 169. Caso você tenha interesse, eu deixarei os links fixados no primeiro comentário logo abaixo do vídeo. Eu já pesquisei muito, eu tive muito trabalho para fazer esse vídeo, estudei vários vídeos, comentários, fabricantes, opiniões, e eu também perdi muito tempo testando cada um deles aqui na minha casa. Fiz diversos testes para realmente entender como é que funciona e o que cada produto pode ou não pode entregar para a gente. Estes 3 produtos têm a indicação de que detectam metais dentro do concreto, metais de uma forma geral, ferrosos e não ferrosos, no caso destes dois, o Noiafa e o Works. Já este da Casa Facilita detecta apenas se é metal, ele não distingue se é ferroso ou não ferroso. E prometem também detectar tubulações com fios elétricos, ou seja, os fios energizados. Este da marca Noiafa é o modelo NF518S. O produto vem com manual de instruções em inglês. Aqui o produto, um certificado de garantia, acompanha o cabinho, mas não vem o carregador, né? Então vem o cabo para você conectar aqui e alguma fonte de alimentação USB. Acompanha também um casezinho bem simples para você guardar o produto. Então, como ele vem o cabo de carregamento, ele possui uma bateria de íons de lítio interna. Vou ligar aqui o produto para vocês terem uma ideia. Tem um visor digital. Uma coisa estranha é que quando você... Aqui o produto está de pé, mas na hora de você fazer a detecção, essa tela está de ponta cabeça. Então você tem que usar ele assim. Mas ele foi feito assim, porque dependendo da informação que você faz, por exemplo, aqui apertar para configurar, aí você tem que pôr ele desta forma. É meio estranho isso, mas é assim que funciona. Aqui nós temos o botão de configurações, onde a gente pode ajustar aqui a sensibilidade para a detecção de metal, de madeira e de energia, cabos energizados. Eu deixei a detecção de corrente elétrica e de madeira no nível máximo de sensibilidade e a de metais no nível mínimo, porque eu percebi que ele é bem sensível para detectar metais. Aqui nós temos a opção de calibrar a detecção de metal, para isso basta a gente deixar longe de qualquer metal, eu dou um OK. E ele faz a calibração e dá o OK. E basicamente é isso que a gente pode configurar no aparelho. Nós teremos este botão que é para a detecção de madeiras, este botão que é para a detecção de metais, e este botão que é para a detecção de cabos energizados, conduítes elétricos, por exemplo. Aqui eu posso tirar ou deixar com o bip, e aqui a tecla para desligar. Aqui o modelo da Works, vem numa caixinha bem bonitinha, vem com uma bolsinha também, já é uma bolsinha de melhor qualidade, mais bem feita. Acompanha também o cabo para carregamento com cabo USB, também não acompanha o carregador. E o manual de instruções em mandarim. Aqui o detector. Já esse da Works, ele é mais simples de operar, tem apenas 2 botões. A gente liga ele aqui, o painel dele aqui de LED também. E nós temos este outro botão para escolher o modo de detecção, que vai variar entre detectar metais, detectar madeira, que vem aqui como Exact, e madeira, profundo. Eu já vou mostrar esses detalhes para vocês. A detecção de cabos energizados é automático. Em qualquer uma das funções, se ele encontrar fonte de corrente elétrica, ele vai avisar. E este aqui é o modelo vendido pela Casa Facilita. Ele vem aqui como 5 em 1. Basicamente, ele também vai detectar metais, madeiras e cabos energizados. Ele diz aqui que vem a bateria inclusa, no entanto não veio, eu tive que comprar à parte.
O produto vem assim, esse não tem o casezinho, e como ele usa bateria, esse tipo de bateria aqui, ele não tem o cabinho para carregamento. Quando acaba a bateria, você precisa trocar. Vem com o manual aqui em inglês. Ele possui 2 botões aqui na frente e um botãozinho aqui na lateral. A operação também é bem simples. Aqui a gente liga, acende o painel digital. Aqui nós vamos escolher as funções. Quais seriam as funções? Ele aparece aqui o símbolo de uma madeira. 0,5 polegada, 1 polegada, 1 polegada e meia. E depois a detecção de metais e a detecção de parte elétrica. Então é por isso que ele diz que são 5 funções. Meia, 1 e 1 polegada e meia, detecção de metais e detecção de parte elétrica. Quem enviou este produto para mim foi o pessoal da Casa Facilita. Nós entramos em contato com eles e falamos que queríamos testar esse produto. Eles enviaram e nos deram instruções de como usar para detectar canos de PVC, já que o produto não consta nas informações dele que ele detecta cano PVC. Para detectar o cano PVC, nos instruíram a colocar nesta opção. Aí nós fazemos a calibragem apertando aqui. O produto dá o bip e aí sim a gente vai fazer o escaneamento na parede. Então, se eu coloco aqui na frente, perto aqui do espelho de luz, ele acende um raio aqui indicando que está energizado. E se eu achar uma posição certa, ele até apita, indicando que tem cabo energizado. Mas se eu colocar aqui em volta, na intenção de procurar onde está o conduíte, ele não vai acusar que está energizado. Ele pode até achar o obstáculo do conduíte, mas ele não detecta um cabo energizado. O da Casa Facilita, vou colocar aqui no modo de detecção de energia, vou calibrar, coloco aqui, ó, ele apita, no espelho de luz ele viu que possui energia elétrica, porém se eu coloco aqui na parede para tentar localizar o conduíte com os fios elétricos, ele também não detecta. Apenas aqui em cima do espelho. Este outro aqui também, no modo de corrente elétrica. Aqui ele localizou a corrente elétrica, falou e apitou. Já na parede, a mesma coisa. Não é possível localizar o conduíte aqui na parede. Isso ocorre com praticamente todos os modelos deste tipo de detector que eu já pesquisei. Esses aparelhos, eles vão identificar quando está bem próximo do espelho de luz ou com um fio elétrico energizado perto deles, mas não consegue localizar dentro da parede. Aqui eu tenho 2 registros d'água, onde passa aqui a tubulação. Aqui no meio eu também tenho uma tubulação do cano de descarga. Vou mostrar um teste para vocês aqui com o detector da Casa Facilita. Vou colocar na posição, conforme foi instruído, na posição de 1 polegada e meia, colocar na parede, num local onde não tenha cano, e apertar o calibrador. Ele dá o bip e está calibrado. Ó, localizou aqui, apitou bem embaixo do cano, aí eu vou afastar, aqui ele tem que encontrar outro, encontrou também que é o cano que vai para a descarga, aqui não apita, e aqui ele já começa a localizar o outro cano do outro registro. O cano provavelmente está aqui, ó, agora ele apitou, só que ele também tinha dado uma apitada, ó, ele também apita aqui. Então dá para a gente ver que não tem uma precisão, mas ele está dizendo que tem provavelmente algo. E que neste caso a gente sabe que é o cano. O da Works eu faço a mesma coisa, coloco ele no modo aqui detecção de madeira, detecção modo profundo. Já o Works ele calibra quando eu encosto na superfície, ele mostra calibração ok. Vamos tentar detectar o cano logo abaixo do registro. Ó, eu começo a me aproximar, ele já dá o percentual. Aqui, ó, pitou exatamente embaixo do registro. Vamos afastando. Aqui no meio ele tem que achar também o cano da descarga. Achando. Ó, deu aqui. Está bem na linha aqui da válvula de descarga. Agora vamos andando em direção ao outro registro. Parou de apitar. Aqui ele não acha nada. Aqui ele já está achando.
Aqui, localizou exatamente embaixo do outro registro. E se eu vou descendo aqui, a gente vai localizando o cano ao longo do percurso aqui da parede. Se eu desviar, ele perde o sinal do cano. Aqui ele acha, aqui ele perde. E aqui com o outro modelo, nós também estamos aqui na opção de detecção de madeira. E vamos ver se ele acha o cano d'água aqui. Ó, começou a identificar. Não está exatamente embaixo, mas ele já está localizando. Ele não me deu uma precisão, mas ele identificou que tem o cano por ali. Vamos ver se ele acha o cano da descarga. Ó, já está achando o cano da descarga, mesmo que ainda está longe. Perdeu o sinal. Então acho que foi outra coisa que ele achou. E aqui que é o cano da descarga. Achou. Localizou também. Isso no modo, pessoal, todos eles, tá? Como detecção de madeira. Aqui, ó, ele achou outro cano do registro. Vou entrar em detalhes para vocês. Mas afinal de contas, esses detectores identificam ou não os canos d'água na parede de alvenaria? E a resposta é sim e não. Parece coisa de maluco, mas eu vou explicar detalhadamente para vocês. Eu sei que provavelmente você já pesquisou muito esse assunto e está na dúvida, funciona ou não funciona? E antes da gente concluir o assunto canos PVC, vamos concluir as outras formas de detecção que esses produtos prometem cumprir. Aí a gente volta e finaliza o vídeo com o assunto cano PVC de água. Combinado? Vamos lá. Então vamos falar aqui para concluir o assunto da detecção de cabos elétricos. Todos esse tipo de produto, a gente sabe, eles foram desenvolvidos principalmente para aquele sistema de casa que utiliza drywall, paredes de gesso ou de madeira, aquelas construções americanas steel frame, que é bem diferente das nossas construções de alvenaria. Aí então fica a dúvida, será então que eles funcionam nessas construções de paredes drywall? Aí eles vão ler corretamente os conduítes de energia? E a resposta me parece que não. Aqui eu tenho uma extensão, ela está ligada aqui no 127 volts, vou colocar aqui no modo de detecção de voltagem. Ele aparece inclusive aqui, esse daqui ele mostra, ele bipa e ele fala, este modelo aqui de detector. E ele mostra aqui, ó, AC voltage, corrente AC. Então conforme eu vou chegando perto do cabo, ó, ele identifica já. Todos eles nós temos alguns recursos de alerta. Tem a parte sonora, este aqui ele bipa, ele fala e ele mostra aqui no gráfico também para que você possa saber exatamente o quão mais próximo está do objeto detectado. Ó, como vai crescendo as barras aqui, ó. Quando está bem em cima do fio, é onde ficam aqui essas barras até a metade e o quadradinho acende no meio e o bip fica mais forte. Então eles identificam muito bem quando estão próximos do cabo. Já no Works, ele funciona melhor, pelo que eu vi, nesse modo deep profundo aqui de madeira. Ele detecta a eletricidade em todos os modos, mas nesse daqui parece que é o melhor. Aí você vai se aproximando, olha só como que aqui ó, ele vai dando o percentual de aproximação, aqui é 0, eu vou chegando perto, vai subindo, e aqui embaixo ele vai centralizar. Olha o cabo, quando eu estou aqui, ó, centralizado, eu não sei se vocês estão ouvindo, mas ele centralizou, deu 100% e bipou. E apareceu também um raio piscando aqui, ó. Então, quando a gente está presente aqui bem próximo, funciona muito bem. Agora o da casa facilita, vou pôr aqui na opção, vou fazer a calibração. E vamos aproximar do fio. Ó, ele vai identificando, e quando chega aqui ele apita e também mostra aqui graficamente a localização. E no sistema drywall, será que funciona? Estou aqui com uma placa de gesso drywall de 11 milímetros de espessura. Vou passar aqui o fio por debaixo, simulando que isso fosse uma parede de drywall. Então aqui eu tenho o fio energizado e está passando nesta região do gesso. Vamos começar o teste aqui com o detector da Casa Facilita. Vou colocar aqui na opção para detecção de energia, calibrar. Vamos ver se ele detecta. Ó, não detecta. Não pega nada. E para ver que ele está funcionando,
Ó, quando eu coloco aqui, ele acusa em cima da tomada. Já aqui ele não pega. Isso acontece com todos eles. Vou colocar este aqui na função AC Voltage. Olha aqui, não pega. Ó, não detecta nada. Esse aqui está na sensibilidade máxima. E aqui ele pega. Tá vendo? Mas aqui no drywall também não funciona. O da Works, vamos ver se ele detecta aqui no modo Deep, profundo. Ele chega a acusar um pouco aqui na intensidade, porque esse modo aqui está detectando o objeto fio, mas ele não está detectando, ó, ele até chega, ele acha o fio. Embora ele não acuse exatamente onde está, mas ele dá um sinal ali de 0, ele chega a bater 34%, 37%. Mas ele não faz a setinha e não aparece o raio nem nada. Colocando aqui, ó, ele aparece o raio, bipa e centraliza, dizendo que está funcionando. Então, para vocês verem, mesmo numa parede de drywall, nenhum destes aparelhos vai servir para detectar o cabo por detrás da parede. Então, para esse tipo de uso, eu não recomendo nenhum deles. Eles não vão identificar conduítes de fio elétrico dentro da parede, seja ela de drywall, seja de madeira ou seja de alvenaria. Eu também fiz os testes com compensado, também não identifica. Agora vamos fazer o teste aqui para vocês verem detecção de metal. Primeiro com o Works. Aqui eu vou dar um exemplo para vocês. A identificação dele de metais não ferrosos, aqui é um alumínio, e a identificação de metais ferrosos, aqui uma barra de ferro. Ele localiza, ele está me dando aqui, ó, os percentuais, conforme eu vou me aproximando aqui, ele centraliza a detecção da barra. 100% do sinal, me diz que eu estou a 1 centímetro, e o sinalzinho ali, ó, de um ímã, representa que o metal é ferroso. Quando eu pego um material não ferroso como este alumínio, olha aqui, ele aparece um X no ímã, identificando que é um material não ferroso, como alumínio, cobre, latão, ele vai identificar para você. O Works é o único que vem aqui com a localização de onde está o sensor, então ele está aproximadamente no meio da tela. Quando você está utilizando a aliança, atrapalha bastante, porque ele identifica e começa a bipar justamente porque a sua aliança está próxima. E eu vou dar o exemplo da sensibilidade para metais. Eu estou com um preguinho minúsculo aqui e olha como que ele detecta. Ó, aqui em todas as regiões aqui, ó, ele já consegue detectar. Não tem um ponto exato. Por isso que ele começa a bipar e às vezes ele não nos dá precisão. Mas o local que ele centraliza é aqui por trás, e por isso que é importante que, além do bip, você utilize todas as referências, tanto esse gráfico, quanto a distância, quanto aquele outro, que é o centralizador. Então, a hora que você consegue ler todos estes, você vai ter a maior precisão, porque o bip ele pode ficar agudo, ó, mesmo fora, olha onde a barra está. Aí então é importante a gente se valer deste gráfico centralizador, da distância e do gráfico de percentual, para que a gente tenha a maior precisão possível. Agora vamos utilizar aqui o Noiafa, função detecção de ferro, que é aqui, Metal Mode. Já este Noiafa, a região que ele localiza é aproximadamente neste furo. Este furo, inclusive, ele serve para você fazer marcações na parede como referência. É aqui a região que ele faz a leitura. Vamos ver se ele detecta aquele preguinho. Ó, ele já identificou. E ele vai identificando. Eu vou mostrar para vocês a sensibilidade deles todos e uma função extremamente útil deste detector de metais, que talvez esta função já justifique o investimento desses aparelhos. Vou pôr o alumínio aqui perto. Ó, ele também aparece um X, material não ferroso, no desenho aqui do ímã. E agora detectando um metal normal, ferroso, não tem o X. E ele dá toda a localização aqui também. Casa facilita, função metal, calibrar. Vamos chegar perto aqui do metal. Ó, ele identifica também com muita facilidade. Só que ele não diferencia metais ferrosos e não ferrosos. Aqui é o ferro e agora o alumínio. Detecta muito bem também, só não diferencia um do outro. E a região que ele vai detectar, ó,
está aqui para cima, aqui as costas do produto. Ó, a partir daqui ele já pega. E aqui por cima, ó. E ele centraliza aqui, ó, nessa cavidade que tem. Aqui é a parte central dele. Fazer um teste aqui, a detecção do ferro e do alumínio com o gesso drywall por cima. Então aqui nós temos o alumínio e aqui uma barra de ferro carbono. Detector da casa facilita. Vou colocar aqui na função detecção de metais. Aí eu coloco ele numa região que não tem metais e clico esse botão do lado. Ele calibra, faz o bip, agora eu posso escanear. Depois que você fez essa calibração, não levante o aparelho, mantenha ele na base que você está escaneando. Ó, aqui ele já começou a identificar, o cano de alumínio está aqui, ele ainda não está centralizado. Ó, aqui ele já apresentou a identificação mais precisa, mas ele ainda não está totalmente alinhado. O tubo está aqui, na verdade. Então a gente vê que tem uma margenzinha aqui, ó. É onde é a margem de imprecisão do aparelho, mas ele chega muito próximo da localização precisa. Vamos andando. Aqui ele já perdeu, o tubo está aqui. Então você tem uma variação aqui da distância. Vamos ver se ele localiza ali o ferro. Eu dei um zoom aqui para ver se fica melhor para vocês. Está apagado e o ferro está aqui, ó, essa linha branca aqui. Ó. Vamos avançando. Ó, aqui ele já identificou, ó, como vai aumentando o sinal de intensidade. Então, quando está na parede, você pode achar que você está exatamente em cima do ferro, mas o ferro está aqui ainda. Tem uma tolerância aqui de diferença. Ó. Agora sim, ele está totalmente em cima. Aqui ele ainda acusa. Olha, ele foi perder só aqui. Então, você tem uma margem de aproximadamente uns 10 centímetros de diferença. Apesar de não ser tão preciso, obviamente que ajuda, dependendo do caso, ajuda muito. Agora o teste com o Noiafa. Vou colocar aqui no modo metal. Eu já ajustei a sensibilidade para a mais alta sensibilidade novamente, tá? Eu estou aqui, ele já está bipando, ele já está identificando o tubo de alumínio. Aqui já apareceu que é um metal não ferroso. Mas ele não está dizendo que o metal está aqui, ele está dizendo que o metal está próximo. Conforme eu for aproximando, vai intensificar o sinal. E ele está me dando aqui, ó, 7 centímetros de distância. 6 centímetros. 5. Agora começou a subir as barras e intensificar o sinal. 4 centímetros. 3. 2. 1. Chegou bem próximo aqui do metal. Ó. Aqui ele me deu 1 centímetro de distância. Então, se a gente for só pelo bip, o bip parece que ele já achou antes. Só que a gente tem que aliar a informação do bip e dos gráficos que mostram. Vou afastar. O bip continua igual, só que ele já está mostrando aqui. Ó, aumentou para 2, 3 centímetros de distância, está afastando. 4, 5, 6... e começou a perder o sinal. Continua informando não ferroso. Agora eu vou aproximar para perto do ferro. Começou a acusar também. 4 centímetros, 3 centímetros. Continua dizendo não ferroso. Provavelmente o alumínio está interferindo. 2 centímetros, 1 centímetro. Aqui ele já está um pouco desalinhado. Vou colocar o ferro mais reto aqui. Ó, 1 centímetro. Também tem uma margem aqui de diferença. Agora sim, ele está totalmente em cima. 2 centímetros, 3 centímetros, 4, 5. Então, aqui onde ele aparece os centímetros, vocês não vão enxergar. E aqui que eu mostro para vocês, ó, 1 centímetro. Conforme eu vou afastando, ó, 2, 3, e vai distanciando aqui da barra de ferro. E quando você aproxima, ele vai mostrando que está mais próximo. Então, além do bip e dos gráficos, tem que olhar aqui a distância também. Aqui ele já está identificando como metal ferroso. Não tem mais aquele X em cima. Agora vamos fazer com o Works. Função metal. Ele já está pitando, só que ele está dando aqui, ó, 37% de intensidade. Nós vamos aproximando.
está aumentando, ó, 43, 50, 6 centímetros, 5, 4, 3, 2, 1 centímetro, 100%. Também tem uma pequena diferença aqui, ó, da precisão. Então, ó, eu posso andar aqui dentro. Agora ele acendeu aqui embaixo. Agora sim, ó, ele está exatamente centrado e foi onde esse gráfico aqui acendeu com o mais no meio, que é o centro. Ó, a gente afasta um pouco, ele já perde o gráfico. Então a gente tem que fazer sempre a leitura de todos os indicadores que ele mostra, para a gente ter a maior precisão possível. E ele está mostrando também aqui, ó, o xizinho do magnetismo. Então ele identificou como não ferroso, que é o alumínio. Vamos afastar e vamos lá em direção ao ferro. Está aumentando a distância, agora apagou a distância e agora ele começa a identificar o ferro. Está aproximando, 5, 4 centímetros, 3 centímetros, 2 centímetros. Ó, agora ele deu mais, mas neste caso aqui não está perfeitamente alinhado. Então, para vocês verem que a centralização precisa não é tão precisa. Ele está bem próximo aqui, ó, aqui ele perde e aqui ele centraliza. E o ferro está aqui, ó. Então ele dá uma boa margem sim, mas não é 100% preciso. E aqui, ó, o símbolo do magnetismo não tem o X, identificando que é o metal ferroso. Então aqui a parede da oficina, pessoal, eu sei que aqui é uma parede de blocos de cimento. E aqui eu tenho uma coluna com um vergalhão de aço por dentro. Vamos supor que você quer furar uma coluna, por exemplo, para instalar ganchos para balançar a rede de balanço. Você precisa furar na coluna e não no bloco, mas você quer evitar os vergalhões de aço, para que a broca não pegue justamente no vergalhão de aço. Nesse tipo de caso, o detector de metais vai ser muito importante. Então vou começar aqui com o Casa Facilita, coloquei aqui na função detecção de metais, fiz a calibração aqui fora da parede, onde não tem nenhum metal por perto, e vamos colocar na coluna para ver se ele localiza onde está o vergalhão. Ó, aqui ele já está acusando, provavelmente tem aqui bem perto da quina, já tem um vergalhão. Então quando você vai fazer isso, é legal você ir fazendo marcações na parede, para que você tenha noção de onde está localizando possíveis vergalhões. Ó, aqui ele já localizou. Aqui em cima ele localiza, aqui embaixo não. Uma coisa fica certa para nós. Quando ele localiza, você pode ter certeza que existe metal. E quando ele não localiza, nós não temos a certeza de que não tem o metal. O metal pode estar mais profundo do que o aparelho consegue detectar. Por isso que é importante você ir fazendo as marcações dos locais que ele vai detectando. Agora com o Noiafa. Aqui ele já localizou também. Ó, aqui eu poderia ter um lápis também aqui, ó, e fazendo as marcações. O bip representa que tem metal por perto. Aqui está aumentando de novo, ó. Aqui não é o ponto preciso, mas por aqui tem mais vergalhão, deve estar mais profundo. Aqui está afastando. Ah, aqui tem outro. Que é onde também o Facilita detectou. Aqui também tem, confirmando que nós devemos ter um vergalhão aqui e um aqui. Então é preciso a gente ir com paciência, fazendo diversas medições e ir marcando a região para que tenha maior assertividade. Ó, aqui também ele localizou. Nessa região. Então com os 3 aparelhos deu para ver que mais ou menos nestas regiões é onde a gente provavelmente tem os vergalhões. A leitura não é tão precisa porque tudo vai depender da profundidade, da camada de concreto que tem e coisas que acabam interferindo. E às vezes o sinal fica louco porque tem aqueles arames que fazem a amarração do concreto. Então às vezes você identifica num ponto aqui, ué, aqui tem, mas aqui não tem. Aí você pensa, como que um vergalhão pode estar aqui e não estar aqui? É porque às vezes é o arame da amarração. Então a leitura, muitas vezes ela pode parecer complicada, mas se você investir um tempo analisando e fazendo as marcações, você consegue sim ter uma boa estimativa de onde estão os vergalhões na parede. E acaba interpretando o que possivelmente possam ser os arames que fazem a amarração dos vergalhões. Aqui eu tenho uma outra parede aqui na minha casa, que ela é uma parede coluna, ela é estrutural, e eu sei que ela tem aço aqui dentro. Então um exemplo, vamos supor que eu quisesse
fazer algum furo, pôr uma bucha e quero evitar a região de metais. Aqui eu coloco, ó, de cara ele já achou. Aqui com certeza eu tenho um vergalhão de aço. Aqui ele já vai perdendo o sinal. Aqui ele encontra outro. Aqui já perde o sinal. Vamos ver se os outros identificam no mesmo local. O da Works. Aqui, ó. De cara já achou também um vergalhão. Aqui ele vai perdendo. Aqui ele já me deu 100%. Aqui ele localizou, centralizou o outro vergalhão. Casa facilita. De cara também localizou o primeiro aqui. Perdeu. A tolerância dele aqui é maior, ó. Ele tem um espaço maior. O segundo ele achou também. Ele encontra facilmente, só que a precisão dele é menor. A impressão que eu tenho é que ele encontra mais fácil que os outros, mas com menor precisão. Aqui um balaústre de concreto, onde nós temos apenas um ferro aqui por dentro, nessa região. Começaram aqui o escaneamento, não identificou nada ainda. Aqui, ó, aqui ele já começa a identificar. No que ele centraliza, ele está próximo já da região do ferro, mas ainda não está totalmente centralizado. O ferro está, na verdade, aqui, ó, neste ponto. Aqui ele vai começar a perder o sinal. Então você tem que fazer as marcações na parede para ter mais ou menos ali, no caso aqui deste detector, uns 10 centímetros de tolerância da região que se encontra o metal. Agora aqui o da Works, vamos aproximando. Ó, 9 centímetros de distância, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, não, 2 ainda, 2. Ele centralizou. Ele está quase em cima aqui, ó. Aqui seria exatamente em cima. Aí sobra 2 centímetros. Pode ser que agora ele está no eixo do ferro, só que o ferro está aproximadamente 2 centímetros dentro do concreto. Por isso que ele dá essa diferença. E se a gente for afastando, ele vai perdendo o sinal, ó. E vai aumentando a distância. A gente volta, ele aumenta e vai reduzindo a distância. O mais perto que ele identifica aqui são 2 centímetros. No IAFA. Aqui ele já identifica 9 centímetros, 10 centímetros, 6, 5, 4. Os gráficos vão subindo. 3 centímetros, 2 centímetros. E também, ó, agora passou para 3 já. Então 2 centímetros é o mais próximo, ele está no eixo do ferro e provavelmente os 2 centímetros representam a profundidade que o ferro se encontra. Aqui eu tenho um pilar de concreto já bem mais denso, onde eu sei que eu tenho aqui, ó, 4 vergalhões aqui dentro e tem também aqui aquela estrutura de arame que faz a amarração dos vergalhões. Colocar aqui o da Casa Facilita, ó. Aqui ele já está identificando provavelmente o arame que está em volta aqui. Vamos abaixar. Ó, aqui ele perde o sinal do arame. Olha aqui, aqui ele já está identificando o vergalhão. Vai ter aquela margem de diferença que eu falei para vocês. Aqui ele perde. E aqui ele já começa a identificar o segundo vergalhão aqui, ó. Vamos ver o Noiafa. Aqui ele está acusando, ele está lendo por aqui nessa região. Ó, 2 centímetros, então ele está pegando o arame. 4, vamos ver aqui, ó, 3, está diminuindo. 2 centímetros, aqui nós estamos na linha do vergalhão, é o mais próximo que ele identificou aqui, ó. Ele já começa a detectar 2 centímetros. E novamente, ele fica 2 centímetros, que é a profundidade que está aqui o vergalhão dentro do concreto. Agora o Works, ele já está identificando que tem metal, está me dando uma distância de 3 centímetros. Vou tentar aproximar aqui desse vergalhão, para ver se ele diminui. Ó, diminuiu para 2, 100%, e aqui ele centralizou. Não está perfeito, mas está bem próximo aqui do vergalhão. Ó, 1 centímetro, aqui ele conseguiu pegar. 1 centímetro foi o mais próximo que ele chegou aqui da precisão. Aqui já vai para 2, e aqui ele tem 1 centímetro e dá um alinhamento muito bom aqui com o vergalhão. Agora aqui é onde eu acho que esses produtos são realmente sensacionais. Marceneiros de plantão, quem trabalha com madeiras, principalmente madeira de reuso, madeira de demolição, madeira de pallets, onde hoje em dia a matéria-prima estando tão cara,
é cada vez maior o número de pessoas que reutilizam madeiras, principalmente de pallets. E o grande problema é justamente colocar as madeiras em nossas máquinas de corte e danificar os discos e poder causar acidente por causa de pregos, metais que possam estar nas madeiras. Então o detector de metais é sensacional para você escanear as madeiras e poder cortá-las sem risco algum de ter pregos na sua serra. Aqui eu vou dar um exemplo com o da Casa Facilita, função metal, calibrando. Aqui uma madeira, vocês não estão enxergando nada de anormal aqui, né? Vamos colocar o scanner. Opa! Apitou facilmente. O que será que ele encontrou aqui, ó? Ó, a gente olha aqui, não tem nada, né? Nessa região, vou segurar com o dedo, mais ou menos aqui a região do sensor. Vamos ver do lado de lá. Olha aqui o que que tem. O pedaço de um grampo que nós colocamos com o pinador da Enrio. Então, para isso, pessoal, eu já fiz vários testes aqui, é sensacional. Pode ser até mesmo o mais fino dos grampos na madeira, pintado por cima com tinta grossa, e todos eles vão localizar. Vou mostrar aqui com o Works. Ó, ele já está localizando, 20%, ele já achou até mais alguma coisa aqui, ó. Cadê? Ó, ele me deu uma centralização. O sensor dele fica mais ou menos aqui no meio da tela do outro lado, que é onde está aqui, ó, o nosso preguinho aqui, o nosso pino. O Noiafa, a mesma coisa. Está dando mais ou menos aqui nessa região, 5 centímetros, ele deve estar considerando aqui mais ou menos a espessura da madeira, e aqui, ó, onde está o pino. Então você vê que é muito próximo, você consegue encontrar com facilidade. Olha que interessante, aqui ele encontrou da Casa Facilita, ele está encontrando alguma coisa. Nessa região, vou pôr o dedo aqui, mais ou menos nessa região. Vamos ver do outro lado. Você olha, ah, não tem nada. É onde os nossos olhos enganariam. Aqui, ó, é um pedacinho minúsculo de metal. A olho nu você não percebe, isso daqui entraria na serra, numa broca e causaria um problema. E eles localizam mesmo numa madeira densa e relativamente espessa. Isso aqui é muito útil para quem trabalha com madeiras. E olha que interessante aqui na minha bancada da oficina, pessoal. Eu liguei o Works, ele está pitando, ele está achando metal aqui, a estrutura da bancada é de metal, só que quando eu vou aqui, ó, movendo, ele começa a me acusar uma intensidade maior. Centralizou 7 centímetros, aqui ele perde, aqui ele acha. Deixa eu ver, o mais próximo é aqui, ó. Ó, 6 centímetros. Só essa madeira cambará tem 4 centímetros. Então nós temos aqui, ó, a maior proximidade, centralizou. Ele está me dizendo que é aqui. O que que tem debaixo aqui da bancada? Olha aqui, a minha travessa e o parafuso. Olha aqui a diferença. Aonde ele localizou e aonde está o parafuso. É muito próximo da perfeição. Então, para localizar pregos e metais em madeiras, excelente. Se fosse só essa função, eu acho que já ia agradar muitas pessoas que precisam identificar os metais em madeiras. Então vamos concluir o assunto sobre detecção de canos de água, cano PVC. Aqui eu tenho um cano, eu enchi de água, coloquei aqui 2 balões, então a água está preenchendo todo o cano, inclusive eu posso fazer aqui o movimento da água. Quando eu aperto um balão, eu mando a água para lá. Segundo informações que a Casa Facilita me passou, quando você tem água em movimento, facilita a detecção do aparelho. Então eu coloquei aqui para a gente simular uma movimentação da água. Começar o teste colocando uma placa aqui de drywall por cima. Isso aqui é um ferro. É um cano. Tá pintado de cinza? Tá enganando eu. Pessoal, até minha esposa aqui estava achando que isso daqui era um ferro. Mas olha, é um cano PVC pintado de prata, tá? Então é um cano de plástico, pelo amor de Deus. Colocar no modo aqui que eu fui instruído, que ele funciona para ler canos. 1,5 polegadas. Coloco aqui onde não tem o cano, faço a calibração. Bipou, vamos lá. Aqui não está constando nada, nada. Ó, começou a ler. Pega na mão. Vou deixar o zoom aqui, pessoal, para ficar mais fácil para vocês verem. Aproximando aqui, ó, ele começa a fazer a detecção, ó, está aumentando a escala dele.
Ó, tá aumentando. Olha aqui, ó, foi preciso. Tá certinho na linha do cano. Observem que o cano está aqui. Eu estou dando zoom, pessoal, senão vocês não conseguem enxergar o visor, tá? Mas o cano está aqui, ó. Essa parte toda. Então ele acertou precisamente aqui onde está o cano. Se eu vou afastando, ó, ele vai perdendo o sinal e aí a gente perdeu. Chega aqui, ele localiza novamente. Então, cano d'água na placa de gesso drywall, perfeito, funciona muito bem. Mesmo que não movimente a água. Vamos ver o Noiafa, como ele se sai. Função madeira. Aqui não tem nada, não localizou nada. Aproximando. Ó, já identificou, mas ainda não está dando precisão. Pronto, também foi preciso. Achou facilmente aqui, ó, tá certinho. Localizou, eu vou afastando, ele perde. Chega aqui, ó. Então aqui a gente está respondendo uma das perguntas. Detecta cano? Sim, detecta cano com água. Mas por que que não? Calma, vamos agora fazer com o Works. Colocar aqui Deep, madeira, profundo. Também não tem nada, não detecta nada. Opa, começou a achar que tem alguma coisa aqui. Olha lá, aumentando. Pronto, ó, perfeito. Na linha do cano também. 100% aqui no gráfico, linha centralizada. Então os três, neste exemplo aqui com forro drywall, dá para a gente ver. Localiza cano de PVC com água? Sim, localiza. Vamos dificultar a vida deles agora? Vou colocar aqui uma placa de compensado por cima. Será que eles continuam localizando? Está querendo achar alguma coisa. Ó. Já nessa espessura, ele não localizou. Ele aumentou o sinal quando passou pelo cano, mas não conseguiu apitar. Ó. É perfeito? É preciso? Não, não é. Quanto mais distante está o cano, mais impreciso eles vão ficando. Ó, passou batido, não identificou absolutamente nada. Então, pessoal, quando é madeira, vai confundir o sensor, porque a gente usa justamente o modo de detecção de madeira. Então, às vezes ele pode até achar o cano, mas ele vai se confundir com a madeira. Então, vamos testar com uma placa cerâmica. Aqui uma espécie de porcelanato imitando madeira. Eu vou continuar deixando a placa de gesso drywall por baixo, para dificultar a vida aqui do sensor. Nada no sensor. Começou a identificar. Está acusando alguma coisa ali. Opa! Apitou. Ó, pessoal, ele está achando. Ele não está totalmente seguro, mas está assim agora, ó. Ó, ele apita. Quando passa no cano, ele detecta. Ó, aqui ele perde o sinal. Tá difícil de filmar para vocês verem aqui, viu, pessoal? Ó, aqui ele começa a identificar o cano. Ó, aqui, ó. Ele apita, ele acha, ó, o cano está aqui, ó. Ele localizou. Se eu fizer aqui uma pressão, ajuda, melhora. Então, quando você estiver escaneando, faça uma pressão contra a parede. Não venha muito suavemente, porque se estiver mais profundo, essa pressão ajuda. Mas está aqui, ó, ele está identificando. Ó, aqui ele já perde. E aqui ele acha. Então, por isso que eu digo, é mentira que ele detecta cano d'água? Não é mentira. Ele detecta, mas a gente vai à conclusão. Works, modo madeira, Deep. Começou a localizar. Ó, achou também. Novamente, eu tiro a mão, ele perde a precisão. Tem que fazer uma pressãozinha aqui, ó. Localiza perfeitamente, ó. Vou afastando, ele perde. Vou aproximando, consegue detectar. Se não fizer pressão, ele perde o sinal. Você tem que segurar ele aqui, pressionando um pouco aqui, ó. Detectou perfeitamente também. Casa facilita e Works. Noiafa. Modo de madeira também. Nada, nada. Opa, acusou. Ele não dá a precisão dos outros, mas está aqui, ele localiza também. Vamos pressionar para ver se melhora. Neste caso não. Ele localiza também, pessoal. Só que é mais difícil saber a exatidão dele.
Então vamos para a parte que eu considero a mais importante deste vídeo. Esse vídeo ele é chato de ser feito, pessoal. E eu entendi porque que tem tantos vídeos que deixam a gente com dúvidas no YouTube a respeito de detectores de parede. Você vai gravar no banheiro, a iluminação é ruim, dá eco, é difícil de mostrar onde está a linha do cano, não tem amplitude da imagem. Então ficar fazendo os testes para mostrar para vocês é bem complicado. Nós fizemos aqui muitos testes que não dá certo, não dá para filmar, é ruim de filmar. Então a conclusão, a minha opinião que eu vou trazer para vocês, neste tipo de vídeo, ela é mais importante do que a gravação do efeito em si, do uso na prática. Eu finalmente entendi por que é um produto que gera tantas polêmicas. Você vai assistir vídeo do cara falando que funcionou, que detectou cano d'água, aí você vai ler os comentários, tem um monte de gente xingando, falando que não funciona, aí você tem um outro que fala que não funciona, e nos comentários tem gente que aparece para dizer que funciona sim, que tem que saber usar. Então é um produto que ele tem a capacidade técnica de detectar o cano com água? Sim. Os 3 produtos e diversos outros no mercado têm a capacidade técnica. Eu vou conseguir identificar todos os canos na minha casa? Não, não vai. Aqui, vocês viram, eu mostrei um teste onde os 3 detectaram. Só que eu tenho outros lugares que eu fiz o teste, lugares que eu tenho certeza de onde está o cano. Por exemplo, eu tenho uma torneira e o cano vem daqui de baixo. E nenhum dos 3 detectou. Tem um outro banheiro que eu também fui fazer no local do cano da descarga, que o cano está lá, e é um cano grande, que fica cheio d'água. Nenhum dos 3 detectou, e nessa parede não tinha nem cerâmica. É uma parede apenas pintada em cima da alvenaria. Então são várias situações. Em alguns casos detecta, ajuda, quebra um galhão, e outros casos não detecta. Tem casos onde ele fica pitando a esmo, e eu fui pesquisar, como eu disse para vocês, eu pesquisei bastante. Até então, eu sabia que existem 2 modelos, um muito conhecido da Bosch e também tem um da Makita. Fui pesquisar os modelos mais baratos da Bosch, inclusive até anotei aqui, o GMS 120 e o GMS 150. Custam entre 700 a 800 reais. São aparelhos muito bons, com uma qualidade muito boa, mas eles vão oferecer exatamente os mesmos recursos que esses 3 modelos que eu apresentei para vocês. Não vou discutir, qualidade da Bosch é muito melhor. Mas a função que ele vai entregar para vocês é a mesma coisa. Não é porque você pagou mais caro que ele vai conseguir localizar com maior precisão. Aí nessas pesquisas, muito se falava que tem um aparelho da Bosch, que é o Detect 150, que custa a partir de R$ 5.500, que esse sim, esse detecta cano de PVC, inclusive vem no anúncio do produto, dizendo que ele tem 4 sensores e ele detecta. Pois bem, lá fui eu fazer diversas pesquisas. E o que eu pude constatar? Ele faz a mesma coisa que estes. Ele detecta o cano, ele consegue identificar, só que dependendo da parede, da profundidade, do revestimento e de inúmeros fatores, ele também não vai dar precisão. Muitas vezes, esses aparelhos acabam deixando a gente mais confuso do que com segurança de onde furar. Então, com isso eu quero dizer o quê? Não existe nenhum aparelho que vai identificar com exatidão um cano d'água dentro da parede, principalmente nas paredes de alvenaria. Talvez nas paredes de madeira, de drywall, talvez melhore, mas aqui para o nosso padrão brasileiro, esquece, você vai gastar um rio de dinheiro e não vai resolver o problema. Inclusive eu conheci até uma pessoa que comprou este de R$ 5.500, achando que ia resolver o problema para fazer instalação de móveis, é um marceneiro para fazer instalação de móveis nos clientes, e evitar que furasse cano d'água. Ele comprou, gastou uma boa quantia, usou e viu que também não tem precisão. Acabou revendendo o produto para outros. Então, como eu prometi no começo do vídeo, a minha intenção aqui é mostrar o que os produtos fazem e não fazem. E que você não compre enganado, achando que vai resolver o seu problema e não vai. Inclusive o da Bosch eu vi a mesma reclamação. Ele não identifica conduítes energizados na parede de alvenaria. Como eu disse para vocês, funciona igual esses modelos que eu mostrei aqui. E uma outra informação que foi surpresa, me falaram que o da Bosch também, ele tem a garantia dele. Venceu a garantia, se quebrar, não tem conserto, não tem assistência técnica que consegue consertar esses aparelhos. Então, depois que vence a garantia, quebrou, vai para o lixo. Exatamente como esses que eu estou mostrando para vocês. Não tem manutenção, você só tem o período de garantia. Então, considerações finais. Na minha opinião, qualquer um desses produtos aqui, e até de outras marcas similares, é recomendado? Vale a pena eu comprar para identificar cabos elétricos energizados? Na minha opinião, não.
Até mesmo porque diversos multímetros têm essa função de detectar. Eu já mostrei aqui no canal alguns modelos. Então eu acho que tem ferramentas melhores para fazer esse tipo de serviço. Para encontrar cabos energizados, não acho que vale a pena. Detecção de cano d'água pode ajudar. Então, em alguns casos, sim, será uma ajuda para diminuir os riscos e chances de você furar um cano. É algo que realmente é fantástico? Não é preciso, não é fantástico. Em alguns casos ele vai te dar confiança, em outros casos não. Então eu mesmo, sinceramente, como eu já tenho eles aqui, quando eu precisar furar uma parede que tenha canos d'água, eu vou usar, mas eu sei que ele não vai me resolver muito. Eu vou ter que ficar ali perdendo um tempão, marcando, para que eu possa ter alguma segurança. O que ele realmente faz é, quando ele apita, é porque algo tem ali. Pode não ser um cano, pode ser uma madeira, pode ser um pedaço de qualquer outro objeto, mas ele está acusando algo que ele encontrou. Agora, a função de detecção de metais, sim, eu acho muito válido. Quantas vezes aconteceu comigo? Instaladores de toldo, por exemplo, ele tem que fixar um toldo numa coluna, ele sabe que é uma coluna, ele sabe que tem vergalhão de aço dentro. Então, se a gente puder prevenir, né, e evitar onde estão esses vergalhões, isso é uma mão na roda, isso é fantástico. Então, para isso, para localizar vergalhões dentro de colunas e principalmente para localizar pregos em madeiras, para isso os três são fantásticos. Gostei muito, para isso eu recomendo. Então, se você vai utilizar para essas duas funções, para metais e identificar pregos em madeiras, eu acho que vale a pena ter qualquer um desses três produtos. Agora, se a intenção for simplesmente para cano d'água, sinceramente, não sei se vale a pena. Aí é você que decide. Eu espero que este vídeo tenha ajudado você a tirar as dúvidas. E a minha opinião é, não existe nenhum produto perfeito para a detecção de cano PVC. Seja gastando R$150 ou gastando R$6.000. Não vai conseguir resolver com perfeição. Meu muito obrigado e a gente se encontra no próximo vídeo.